Galera, o Godzilla não tá pra brincadeira com ninguém, nem mesmo King Ghidorah foi capaz de destronar o Rei dos Monstros. Mas e se eu te falasse que existe outro monstro com a capacidade de bater de frente com o Godzilla? Ficou curioso? Então agora eu vou mostrar pra você todos os monstros que já pisaram no Monstroverso até hoje. Em Godzilla Rei dos Monstros, o Dr. Serizawa diz existir 17 monstros, 18 contando com o Godzilla. Se a gente parar pra analisar, o King Ghidorah é apelidado de Monstro Zero no filme. Então nós não temos 18 monstros, nós temos 19, porque 18 seria contando a partir do primeiro. E como ele é um monstro zero, 18 com 1 zero, 19. Acho que deu pra entender, né? Além desses que são citados no próprio filme, existem outras duas espécies de monstros que não são únicas. Por exemplo, só existe um Godzilla, um King Kong, mas dessas duas espécies existe mais de um indivíduo. No total, então, existem 21 espécies de monstros até agora no Monstroverso. E eu vou citar uma por uma aqui pra vocês e quais os poderes delas. Mas antes, se você gosta do Monstroverso e quer saber mais sobre ele, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal, porque toda semana eu tô trazendo alguma novidade sobre o Monstroverso. Então, sem enrolar mais, vamos pra lista. Godzilla. Galera, o Godzilla dispensa introduções, não é mesmo? Se você chegou até aqui, muito provavelmente foi por causa do Godzilla. Além de ser um dos titãs mais fortes, ele é o primeiro titã alfa da lista. Os alfas são os titãs que têm a frequência capaz de dar ordem e liderar os outros titãs. Essa frequência, inclusive, era usada no Orca, que é aquele equipamento desenvolvido pela Monarca para controlar os titãs, que foi destruído, inclusive, no último filme. O Godzilla tem muitos poderes já conhecidos, entre eles o raio atômico e a explosão termonuclear, o que dá para ele uma vaga garantida no topo dos titãs mais fortes. Kong. O Kong também já é muito conhecido nas telas dos cinemas, e assim como os dois próximos titãs da lista e o Godzilla, ele faz parte dos 4 que possuem a frequência alfa. O Kong é muito subestimado quando comparado com os outros titãs, pois ele não solta raios e causa explosões. A principal arma do Kong, além dos socos brutais que ele dá, é justamente a sua inteligência. Por ser um primata, o Kong é muito provavelmente o titã mais inteligente de todas as 21 espécies no Monstroverso. Mothra. Galera, Mothra, ou Mothra como nós conhecemos nos filmes, é citada como a rainha dos monstros. Ela e o Godzilla são os titãs chamados de benevolentes, que a princípio não são agressivos com a humanidade. Eles dois são responsáveis por manter o equilíbrio e o controle sobre os outros titãs, e por isso a gente já consegue dizer que ela também tem a frequência alfa. Além de voar no seu estágio final, a Mothra também possui um ferrão e pode lançar uma espécie de seda que lembra muito uma teia. Ela usa isso inclusive no King Ghidorah, no filme Godzilla Rei dos Monstros. King Ghidorah. O King Ghidorah foi o grande responsável por toda a trama do filme Godzilla Rei dos Monstros. Mas ele é de fato tão forte assim? E a resposta é sim. Além de ser o quarto titã que possui a frequência alfa, o King Ghidorah é descrito como uma espécie alienígena, uma espécie invasora que não tem a sua origem na Terra. Ele foi o primeiro a bater de frente com o Godzilla, chegando a levar vantagem sobre o lagartão em alguns confrontos. A principal habilidade de King Ghidorah é aquele feixe de gravidade que ele dispara pelas suas 3 cabeças, mas a apelação não para por aí não. As asas de Ghidorah também são capazes de causar uma enorme tempestade durante seu voo, e a habilidade regenerativa que ele tem é só a terceira de muitas outras habilidades que levam ele para o topo da lista dos titãs mais fortes, junto com o Godzilla. Rodan. Galera, o Rodan é confundido por muita gente como um pássaro de fogo, enquanto na verdade ele se aproxima mais de um pterossauro. Além da incrível agilidade durante o voo, ele possui a habilidade de usar o fogo como uma espécie de turbina para suas asas, e por isso, a sua temperatura pode passar dos 1000 graus Celsius. O resultado disso é que basta ele passar sobre uma cidade que tudo embaixo dele é praticamente destruído. Não é à toa que o Rodan é até agora o meu titã favorito de toda a série. Scylla. A Scylla é descrita como um titã cefalópode e se assemelha muito a uma lula. Porém, devido à capacidade dela de respirar tanto dentro quanto fora d'água, ela acaba lembrando muito uma aranha. A força da Scylla está exatamente nas suas pernas gigantescas e nas garras que ela possui na ponta de cada perna. E ela também pode usar os tentáculos para agarrar e imobilizar os inimigos. Behemoth. Behemoth é um mamífero gigante similar a um mamute. Ele é inclusive o único titã brasileiro, isso mesmo que você ouviu. No último filme, enquanto ele destrói uma cidade, dá pra ver ao fundo o Pão de Açúcar, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro. O Behemoth é um titã defensivo, portanto, seus pontos fortes estão justamente na sua resistência. Um poder importante que esse titã tem é o de reflorestamento. Por onde ele passa, ele deixa um rastro de vegetação que é inclusive mostrado no último filme. Methuselah. O Methuselah foi visto pela primeira vez emergindo do solo como uma montanha. Ele estava meio camuflado ali, com uma vegetação em cima dele.
Ainda não existem muitas informações sobre esse titã, mas o que a gente sabe até agora é que por as suas costas serem cobertas de rocha, ele deve ser o titã mais resistente de todos. A gente poderia comparar essa carapaça que ele tem nas costas mais ou menos com o casco de uma tartaruga. Muto. Os mutos são a primeira espécie não única. Eles são descritos como parasitas que utilizam a radiação para se desenvolver e se reproduzir. Por isso, eles vão atrás de depósitos e usinas nucleares que possuem uma quantidade enorme de radiação. Essa espécie possui diversas habilidades, mas o que chama mesmo a atenção da galera é a emissão de pulsos magnéticos pelas garras deles, e a capacidade de localizar uns aos outros a partir de fontes de radiação. Eles têm como se fosse uma espécie de GPS que localiza os outros da mesma espécie. Lagartos caveira. Os Skullcrawlers, também conhecidos como lagartos caveiras, são uma espécie reptiliana nativa da Ilha da Caveira. Esses lagartos aparecem diversas vezes lutando contra o próprio King Kong no filme, e também foram responsáveis pela morte dos pais dele. Assim como as cobras, os lagartos caveira conseguem sentir formas de vidas a quilômetros de distância a partir da temperatura do seu sangue. Eles também são conhecidos por atacar em grupo e armar emboscadas para seus inimigos. Tiamat. Então enfim chegamos nele, galera. Lembra que eu falei que existia um outro titã capaz de bater de frente com Godzilla? E não é o King Ghidorah que eu tava falando não. Eu tava falando exatamente do Tiamat. Como ele ainda não apareceu nos filmes, a gente não tem muita informação assim disponível. Mas o que a gente sabe é que ele existe e que ele está confirmado no Monstroverso. Ele inclusive aparece em um radar da Monarca durante o filme. Segundo a mitologia, Tiamat era conhecida como a deusa da água e possuía a aparência de um dragão. Existem diversas interpretações diferentes de Tiamat, mas a mais comum é descrita como um dragão de 5 cabeças, em que cada cabeça é capaz de disparar raios de elementos diferentes. Uma cabeça dispara gelo, outra veneno, fogo, raio e ácido. Essa interpretação da Tiamat pode ser vista na adaptação de Dungeons & Dragons, na série animada Caverna do Dragão. Bom, eu não peguei essa época, mas eu sei que tem muita gente que viu esse desenho quando era criança. Se o titã criado pela Legendary for algo parecido com isso, a gente pode ter um novo concorrente a Rei dos Monstros. Se o King Ghidorah com 3 cabeças deu tanto trabalho pro Godzilla, imagina o estrago que um dragão com 5 cabeças e 5 elementos poderia fazer. Bom, mais cedo eu falei pra vocês que o Rodan é meu titã preferido, mas eu quero saber o de vocês. Tem mais alguém aí que é Team Rodan? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente comparar os titãs preferidos de cada um. Sei lá, né? Vai que tem alguém que gosta da Scylla. E eu não esqueci não, galera. Eu disse pra vocês que ia citar os 21 monstros da lista. Mas como os próximos ainda não apareceram nos filmes, eu preferi separar eles em um outro vídeo pra não ficar muito confuso. E assim que essa parte 2 sair, eu vou anexar ela aqui nesse vídeo ou aqui embaixo nos comentários. Beleza? E galera, como eu falei, aqui no canal são vídeos semanais sobre as curiosidades do Monstroverso e do Universo Nerd. E a sua inscrição ajuda demais o canal, vocês não têm ideia de como. E ajuda você mesmo também, que vai ter um conteúdo de qualidade para assistir. Então muito obrigado pela sua audiência, eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!